Boa tarde, boa noite ou bom dia, peregrino e peregrina que frequentam o canal aqui da associação. Eu tenho um recado aqui que eu acho legal colocar em aberto para todo mundo, que é um problema que a gente está resolvendo bastante dentro das mentorias, é um assunto que a gente tem muito com associado, né, aqui para 2025. E às vezes quando a gente nota essas perguntas indo para os grupos lá, às vezes pessoas que não têm contato com a gente, ou pessoas que chegam de última hora assim, só com as coisas já feitas. Então, eu queria conversar duas coisas sobre passagem aérea com vocês para Caminho de Santiago e também sobre cidades de entrada, tá? Primeira coisa sobre passagem aérea é que você precisa ter a passagem de volta, isso é uma regra na comunidade europeia, tá? Você não pode, como brasileiro, se você não tiver cidadania, como brasileiro, você não pode ir para o Caminho de Santiago com a passagem só de ida. Se te pedirem uma passagem de volta lá, você não entra no país, tá? Essa é uma das coisas que é bom. Você está muito alerta, tá? Muito atento e atenta sobre isso. Outra coisa é a data de chegada lá. A pesquisa sobre os termos que a gente usa sobre Caminho de Santiago, os termos de mês crítico, tá? Problemas de entrada lá, mês mais cheio, mais vazio, data que Pirineu está aberto, Pirineu está fechado, antes de comprar a tua passagem. O Caminho de Santiago, nada deve ser feito de última hora ou corrido, tá? Se você tem tempo, se você vai em maio, se você vai em junho, se você vai em outubro, se você vai no outro ano ainda, faça as coisas com mais calma, tá? Não chega comprando primeiro a passagem sem saber o que está acontecendo lá. Por isso que o Caminho de Santiago é uma preparação um pouco mais, eu falo séria, porque quando a gente prepara de uma forma mais séria, quando você se prepara de uma forma mais séria, você economiza bastante dinheiro, né? Você economiza bastante tempo nisso. Tem pessoas que estão usando cidades base com a passagem de forma, que não otimiza o tempo. Vou dar um exemplo aqui. Isso aconteceu com uma peregrina. Lógico que não preciso falar nome aqui, mas é um alerta a mais pessoas. Ela tem uma condição diferente, porque é uma escolha, está entrando por outra cidade. Mas se você vai fazer o caminho francês, a sua cidade base para transitar na Espanha entre fim e início de caminho, ou e começo e fim de caminho, é a cidade de Madrid. Nada vai ser tão. Nada vai te economizar tanto e nada vai te economizar tanto dinheiro e tanto tempo quanto você tratar com Madrid, tá? Madrid é um ponto geográfico entre início e fim de caminho e tudo na Espanha é feito por Madrid quando você está se tratando de transitar entre o leste e o oeste da Espanha, tá? Então, por mais que você compre uma passagem barata para Barcelona, por mais que você ache uma passagem barata que entre por Paris, por mais que você ache uma passagem barata que entre pelo Porto, isso vai encarecer bastante quando você tiver que trasladar, você tem que trasladar até Saint-Jean, caminho de Santiago. E por outro lado, a gente falou de caminho francês, se você está indo no caminho português, você tem um outro pensamento, a cidade base tua é o Porto. Por mais que a tua passagem seja, você acha uma passagem barata para Lisboa, por exemplo, você vai ter que trasladar até o Porto. Então, a não ser que você tenha alguma coisa para fazer na cidade de Lisboa ou na cidade de Madrid, a tua cidade base é o Porto. Senão você vai gastar dinheiro para fazer esses traslados para se movimentar lá. Dá uma olhadinha no mapa, tá? E entende isso aí. Caminho francês, base Madrid. Caminho português, a base é o Porto. Tá? Essa história de você pegar múltiplas passagens, entro por Madrid, saio pelo Porto, a não ser que você tenha dinheiro para isso, a não ser que você tenha motivos para isso, tá? Isso não vai fazer diferença na tua entrada e saída lá. Passagens mais baratas são sempre de ponto a ponto. Madrid, bate e volta. Porto, bate e volta. Se você for para outra cidade diferente, você vai ter que gastar dinheiro e se você for querer fazer esses traslados internos lá, eu aconselho você comprar antes isso também, porque de última hora tudo sai mais caro, tá? Então a dica talvez maior para essa preparação que entra para 2025 é: faça as coisas com calma e antes de você ver a tua passagem, vê o que está acontecendo lá. Lembrar que a sequência é sempre entender o teu caminho primeiro, entender quanto tempo você vai levar, de que cidade você vai sair, que não é todo o caminho que começa do Porto, não é todo o caminho que começa de Saint-Jean, o caminho francês, o caminho tem uma infinidade de locais para sair. Primeiro você começa a entender isso aí, você precisa recolher informação, é por isso que a gente trata muito na mentoria sobre isso, e é por isso que as pessoas economizam bastante dinheiro, tá? Depois disso, você vai ver a tua passagem aérea, e sempre sabendo, você não vai cair em mês crítico, não vai cair em mês complicado, não vai cair num mês onde impeça de fazer o que você quer. Por exemplo, se você quer está indo para o caminho francês, gostaria muito de fazer Pirineu, você não pode no inverno, porque ele é fechado, tá? Então, eu já vi pessoas trocarem a passagem e gastarem mais de 1.500, R$ 2.000 para trocar uma passagem, porque não sabiam que Pirineus fica fechado uma certa época, tá? Então, depois que você entende tudo isso, você pode comprar a sua passagem. E só depois você começar a ver suas reservas, entendendo como você chega nessas cidades base. Chegando no Porto,
Porto, por exemplo, para caminho português, não tem problema nenhum. Você pega um metrô, você vai até a estação Carolina Michaelis e lá você vai a pé para o albergue que a gente indica na cidade do Porto, que é o albergue mais tradicional, não tem problema. Mas se você vai a Saint-Jean, você tem o deslocamento a Saint-Jean pode estar mudando um pouquinho, porque o ônibus está trocando horários lá que atrapalham muito, mas muito nós brasileiros que gostamos de chegar no voo da primeira hora de abertura da cidade de Madrid e já deslocar a Pamplona, talvez isso não seja possível para o ano que vem, tá? Então, só depois de ter a passagem, você consegue ver suas reservas de Santinha levando em conta os deslocamentos. Só depois da sua passagem, você pode ver as hospedagens no Porto, contando os seus deslocamentos, para que você não caia na cidade do Porto, tá? Então, o caminho de Santiago é tudo, nada é para a última hora, tudo é feito com muita consciência lá, para que a viagem seja boa e para que você não tenha perrengue para chegar lá. Tá? Se você hoje desembarca em Lisboa porque conseguiu um preço muito bom e está indo para o caminho francês e vai ter que ir a Saint-Jean, você não imagina o quão Portugal não é conectado por trem de uma forma simples com o resto da Espanha. Tá? Portugal de uma forma, Espanha de outra. Espanha os trens são rápidos, aí na Espanha a coisa é completamente diferente. Tá? Então fica com essas ideias aí, que eu falei sobre as cidades base, tá? E que eu falei sobre essa compra de passagem. Tá? Tem uma sequência para isso, a gente conversa muito sobre isso com os peregrinos. E considere então para o ano que vem, a gente abriu a associação já. Como eu falo, para a última hora não é interessante, porque muita gente ficou de fora no passado. Veja no site que a gente oferece para o associado. A gente teve uma live com a Cássio, presencialmente com nós, eu, a Carol e o Acácio, a gente teve conversando sobre as mudanças para 2025. Essa live está disponível aqui. Vale muito a pena ver ela. Quando a gente fala de caminho de Santiago, a gente está falando que a informação, sim, ela vai comandar a qualidade do teu caminho. Hoje em dia tem bastante gente ainda que está caindo de paraquedas lá, está deixando de aproveitar coisas muito interessantes lá, está deixando de aproveitar grandes experiências do caminho, porque compra uma passagem e vai, tá? Ou cai em locais sem informação correta sobre o caminho. A informação que a gente passa para você, ela vem da Espanha, ela vem da Natália, ela vem da Patrícia, que tem albergues brasileiros dentro do Caminho de Santiago, que eu acho que são pontos de segurança lá. Ela vem da associação Passo a Passo, que assina as cartas de recomendação para entrada lá, dos associados que vão com o nosso suporte de SOS. Então, não estamos aqui no Brasil criando informação ou pegando coisas online, são coisas que estão acontecendo lá mesmo, tá joia? Então, eu desejo sempre um bom caminho para todo mundo. Se você está nesse inverno agora, esse vídeo está sendo produzido em dezembro, muito cuidado com climas de inverno, não é brincadeira lá. A gente sempre lembra que existem melhores datas para Caminho de Santiago, piores datas e datas insuportáveis para Caminho de Santiago. Tá? Aqui embaixo tem alguns links que você pode dar uma acompanhada no nosso site. A gente tem grupos de WhatsApp com mais de 2.000 peregrinos conversando sobre o Caminho de Santiago. Tem muita atualização, tem muita live, a gente tem um material bem completo e vasto. É o maior material já produzido para brasileiros ou para a língua portuguesa, né? Porque a gente atinge países lusófonos também com o nosso trabalho e até pessoas do idioma espanhol pelas Américas aqui que utilizam o nosso material para se preparar para o Caminho de Santiago. São 24 anos já que a gente tem essa parceria com a Associação da Espanha, que a gente produz conteúdo que tem livrado muito peregrino de muito problema lá. Tá joia? Então, um grande abraço, segue o canal, recomenda ele para as pessoas e segue essa máxima aí. Atenção à passagem e atenção à cidade base. Isso vai te poupar muito tempo e muito dinheiro, porque o euro não está baixo, transitar na Europa não é fácil, e quanto mais economia e mais segurança a gente conseguir promover para o peregrino, a gente vai estar cumprindo nossa missão como associação. Um grande abraço e fica com a gente aqui.